Nesse nosso encontro, vamos receber a professora doutora Fernanda de Carvalho Panzeri Pires de Souza, que é docente do Departamento de Materiais Dentários e Próteses da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A professora Fernanda fez toda a sua carreira acadêmica na FORP-USP. Ali fez mestrado, doutorado e o concurso de livre docência. Atualmente é professora titular. Além disso, fez pós-doutorado na University of Florida College of Dentistry. É com grande prazer que a recebemos, professora, para um encontro cheio de informações. Professora Fernanda, quais as inovações em materiais para restaurações diretas que estão disponíveis para o dentista utilizar no seu dia a dia? Bem, uma das coisas que mudou, não recentemente, mas vem mudando em termos de política de saúde, é a manutenção cada vez maior do tecido dentinário, mesmo que ele esteja afetado. Ele não pode estar infectado. Então, dentro da política, dentro da filosofia da odontologia minimamente invasiva, a gente pode deixar o tecido afetado na cavidade ou na lesão de cárie. Entretanto, isso pode interferir no momento da restauração direta. E por isso, novos materiais têm surgido para auxiliar a recuperação do tecido afetado e também do tecido pulpar, obviamente, produzindo restaurações com maior longevidade, evitando então a remoção de tecido sadio no momento de um retratamento. Uma das inovações que tem surgido é o desenvolvimento de adesivos dentinários com componentes especiais na sua composição, de maneira que tem surgido materiais que podem auxiliar tanto em aumentar a longevidade, ou seja, adesivos que têm, além da retenção micromecânica causada pelo condicionamento ácido da dentina ou do esmalte, né? Mas também na composição dos adesivos, os sistemas Self-Etch tem na sua composição primers acídicos que fazem o condicionamento superficial do tecido dentinário. Então, esse condicionamento ele vai produzir uma retenção micromecânica do adesivo dentinário no substrato dentinário. Entretanto, além dessa retenção micromecânica, é possível hoje, devido à nova composição dos adesivos, dos sistemas adesivos, você ter componentes que auxiliam na união química com o substrato dentinário. Sistemas adesivos com monômeros fosfatados têm permitido uma adesão muito melhor, com maior longevidade e com adesão química ao substrato dentinário. Isso tem aumentado a longevidade da resistência da união adesiva e com isso maior resistência adesiva. E também tem permitido, alguns adesivos têm tido na sua composição, por exemplo, biovidro, que tem uma ação remineralizadora na superfície da dentina afetada, e também alguns componentes que podem auxiliar no aumento das ligações cruzadas, componentes naturais, como a própolis, como a semente da uva, né? O extrato da semente da uva, que podem aumentar a ligação cruzada dos monômeros no tecido conjuntivo da dentina, produzindo então ligações melhores e uma maior longevidade desse material. Falando especificamente de materiais restauradores, recentemente tem surgido no mercado materiais restauradores que têm na composição biovidro, como eu disse anteriormente. Esses biovidros são utilizados para, além de restaurar o dente, produzir a liberação, a lixiviação desses componentes dos biovidros para permitir uma remineralização da superfície dentinária na cavidade. Esse material, apesar de existirem algumas evidências na literatura que dizem que esses materiais ainda têm uma menor resistência em relação às resinas baseadas em metacrilato convencionais,
Mesmo assim, eles têm sido muito utilizados ou têm sido bastante desenvolvidos para a utilização em pacientes que têm grande incidência de cárie. Então, isso tem vindo na inovação em materiais dentários para permitir sempre maior qualidade de vida para os pacientes, de maneira que os pacientes não vão necessitar mais a trocas de restaurações com grande incidência. Professora, há alguma inovação na área de materiais de moldagem e de modelos odontológicos? Com o advento do desenvolvimento da tecnologia, e a odontologia não está livre disso, surgiram no mercado os equipamentos relacionados à odontologia digital, que seriam tanto na captura de imagens, então substituindo, entre aspas, os materiais de moldagem, quanto a impressão de modelos, substituindo então o que seria os modelos de giz. Não há como parar o desenvolvimento tecnológico. Então você tem esse desenvolvimento e esse desenvolvimento surge para facilitar os tratamentos, tanto intrabucais quanto extrabucais. Com relação aos scanners, na obtenção das imagens, existem na literatura diversos trabalhos indicando que a captura de imagens por scanners proporciona restaurações protéticas com a mesma adaptação ou muitas vezes permite adaptações melhores aos preparos cavitários ou às situações protéticas que vão ser restauradas com esses scanners. Não há na literatura artigos científicos de grande impacto, né, publicados então em revistas de alto impacto, que contradizem essa informação. Então, vejam, os scanners, eles não são utilizados para tudo, né? Não estão indicados para serem utilizados em tudo. Entretanto, hoje é uma grande realidade já na odontologia para obtenção de imagens, evitando assim o uso de materiais de moldagem. Com relação à impressão, eu acho que a odontologia ainda precisa evoluir muito em relação à impressão, né? Não em relação aos modelos. Com relação aos modelos, em relação aos modelos para ortodontia, mesmo para prótese, né? Isso já está bem desenvolvido, isso já está bem sedimentado. Mas eu entendo que a impressão poderia ser utilizada para outras áreas que ainda a gente não vislumbrou uma possibilidade. Eu acredito que com o tempo e com a criatividade dos pesquisadores e também dos clínicos principalmente, nós vamos encontrar possibilidades de impressão de outras estruturas, por exemplo, as próprias próteses bucomaxilofaciais, os protetores bucais para o esporte. Então, eu entendo que há muito ainda a ser desenvolvido com a impressão 3D na odontologia. Vejam que a professora Fernanda nos oferece bastante informações a respeito das inovações que estão à disposição do profissional dentista. Encerramos por aqui, mas o nosso encontro com a professora Fernanda continua em outro vídeo. Aguardamos você!